Bom, ela resolveu vir morar em Araguari, essa cidade sorriso, né? Acho que não precisa nem de dizer o motivo. O próprio nome já diz. E é com muita honra que eu recebo essa convidada para encerrar esse mês da mulher. Esse ser tão sublime como nós temos falado. Esse ser que é capaz de coisas tamanhas e de infinita beleza. Com muita honra eu trago a vocês Rogéria. Obrigada, pessoal. Boa noite, né? Primeiro a todos. Não, antes de começar qualquer coisa, eu já vou... Dá licença só um pouquinho. Deixa eu levantar para mostrar o que as meninas ganharam e que a gente ganhou. Peraí. Tem como ir lá? Pega lá para a gente ver. Verdade. Ai, gente, ela chegou na minha casa. Olha, Érica, eu quero trazer você, quero trazer Larissa também aqui em casa, fazer depois um encontro meu, de vocês, aqui também da Rogéria, porque ela está recebendo rosas em nome de todas as mulheres, não só de Araguari, mas também de Uberlândia, Brasília, de todo o Brasil. Vocês são tão lindas e tão delicadas, vocês são como flores. E parece que foi combinado, mas ela chegou Você achou a outra, a branca? Ela chegou com Dá pra ver, um buquê tão lindo. Foi uma transmissão de pensamentos, né? Mas, na verdade, a gente estava pensando assim, em oferecer para vocês mulheres. Então, essa aqui, ela passou para mim, em nome de vocês. Essa orquídea linda, maravilhosa. E o interessante é que eu também tive a mesma ideia e trouxe esse buquê de rosas. Rosas brancas, que significa paz, né? Verdade. O que a gente está precisando muito. Fiz questão disso aqui também, né? Que é a fartura. E é uma rosa branca para ela, né? Que ela merece, a Graça proporcionou isso tudo para nós. E essa aqui, ó, é para vocês, tá bom? Para todas as mulheres araguarinas. Merece uma rosa, tá aqui. Na nossa última live, está precisando muito. E essa é sua, com muito carinho, porque também, tudo com muito amor. A gente sente isso, né? O carinho e o amor que você fez isso, você merece. Ai, obrigada, eu fico constrangida, Rogéria. Gente, ela é tão linda, ela é tão linda. Ela foi um presente que a Edna me deu. Ô, Edna, obrigada. Eu fui lá na Edna, a Edna cuida do meu cabelo. E a Edna me apresentou essa linda mulher. Eu que agradeço, né, a oportunidade. Ai, gente, eu tô emocionada. Tô muito emocionada mesmo. Deixa eu tirar a flor da sua mão. Obrigada. Tá. Isso. Ai, uau. É tudo ao vivo, né? Ao vivo, esse aqui é o marido dela, ele ajuda aqui. Toma, pega e me dá uma água, por favor. Depois dessa, Jesus amado. Será que isso aqui tá na frente? Não sei. Eu Depois acho que a gente fala com eles. A gente vê. Ai, gente do céu, ao vivo é ficar emocionada mesmo. Ai, é tão lindo te receber aqui. É muito bom, é natural, né? A gente fala de mulher para mulher, né? É bate-papo mesmo, né? Sem nada maquiado, sem nada gravado, né? Isso é muito legal, vem de dentro do coração. Né? Sabe o que eu achei tão legal? É essa questão da gente poder estar assim, podendo se tocar, podendo abraçar, porque, de fato, obrigada. O decreto que o prefeito colocou há poucos dias, liberando as máscaras para a gente aqui em Araguari, nos deu essa liberdade de poder estar falando aqui uma com a outra sem máscaras. Isso. E que coisa linda, gente. Como é importante essa questão da vacina, como é importante essa questão da gente estar se cuidando e cuidando do outro. É tão bom estar recebendo hoje a Rogéria aqui. Essa mulher de Brasília, essa mulher forte. Não, mas eu já me considero araguarina, eu já falo ai, eu falo trem bom, tudo para mim agora é trem, né? Eu me sinto araguarina mesmo, porque em todo o percurso da minha vida, a melhor parte da minha vida eu consegui aqui, em Araguari. Sabe, então, assim, pode falar mal de Brasília, pode falar mal, mas não fala mal de Araguari, dos araguarinos, não, porque me dói, sabe?
aqui foi aonde Deus abriu as portas mesmo para eu ter o meu progresso, né? Material, espiritual. O espiritual a gente já começa desde a infância, né? Isso também eu agradeço à minha tia Branca, que me criou em Brasília. Ela era kardecista. Então, bem dizer, eu nasci com essa visão, né? Ela me deu a base de respeito e de educação. Eu acho que é o que você precisa ter, né? O mínimo, uma base de respeito com o outro e de educação com o outro, né? Daí vem tudo, né? Verdade. E você mora há quantos anos já aqui, Rogério? Ai, então, já tem 32 anos que eu tô aqui. Uau! Faz tempo que eu não conto, assim, para parar, eu vi 32 anos, é isso mesmo. E quando eu vim para cá, é por isso que eu falo, nada é por acaso, né? Lá em Brasília, eu fui filha de militar. Meu pai era do Corpo de Bombeiros de Brasília. E depois que minha mãe discutiu muito, né, com ele, saiu de casa, ele pôs uma mochila nas costas e foi rodar o mundo. E virou mendigo. E aí, menina, quando ele resolveu voltar para a carreira militar, já era tarde demais, porque já tinha perdido os direitos, né, por abandono da carreira militar. A minha mãe, ela saiu pelo mundo, assim, antes eu não entendia. Eu vou resumir para você, para te contar como que hoje, como que a gente evolui, né? Um dos nossos verbos, eu estou falando isso porque o nosso primeiro verbo hoje, a gente está conversando sobre verbos. Então, o meu primeiro verbo é evoluir. Então, é por isso que eu já comecei aí com essa dica. Isso começou para quê? Só para mostrar que eu cresci filha única, né? Com os pais separados, né? Morando na casa de parente. Agradeço muito a minha tia Branca, como eu já te falei. Mas de lá para cá, a gente que cresce sem a sua família, sem o seu pai, a sua mãe, você não está mexendo na sua geladeira, você não está dormindo na sua cama, entendeu? Querendo ou não, há essa diferença. A gente tem que agradecer a quem tem a oportunidade de ter pessoas boas que cuidam, né? Assim como tem pessoas que não cuidam, tem pessoas que têm muito amor para dar, né? Então, disso tudo que eu queria falar é que depois que eu encontrei ele, né, e encontrei ela também, eu já estava aqui em Araguari, aí me ligaram lá de Brasília falando que eu tinha uma audiência criminal. E eu, não, que bobagem. Isso depois de quantos anos, Rogério? Não, aqui eu já estava com uns 8 anos que eu estava aqui em Araguari já. Eu estava com uns 30 anos, por aí, mais ou menos, né? Por cima, assim. E aí me ligaram lá de Brasília falando assim, olha, você tem uma audiência criminal aqui. Ligaram umas 2, 3 vezes. Aí, por fim, tem um amigo meu que é advogado lá em Brasília, o Jean. Eu liguei para ele e falei, dá uma olhada nisso para mim. Ele falou assim, Rogério, você vem correndo porque é abandono de incapaz e isso você pode ser presa. Eu falei, mas quem foi abandonada fui eu, né? Mas tudo bem, cheguei lá, vi a situação que ela estava, uma situação precária, né? E na hora que eu vi, não pensei 2 vezes, né? Me levaram a gente lá para uma sala junto com o juiz. Na hora que eu contei tudo, ficou todo mundo olhando assim para mim, porque eu contei para eles. Minha mãe me afogava na banheira, minha mãe me queimava de cigarro, entre outras coisas que aconteceu comigo, menina, que não convém, né, falar agora, só em resumo por cima. Quando eu falei com o juiz que ela fazia tudo isso, ele virou para mim e falou assim, e agora? O que você vai fazer? Eu falei, eu vou levar ela. E ninguém acreditou. Eu falei, como? Você vai levar ela? Eu falei, vou. E eu vim de ônibus. Fui de Araguari para Brasília, eu fui de ônibus.
eu não tinha noção do tamanho, sabe, da responsabilidade. Né? Falar agora, mim, eu queria cuidar, porque a base que eu tive quando eu kardecista dizia que eu tinha que cuidar da minha mãe. Sim. Né? E a base kardecista também diz assim para nós, poxa, os nossos maiores cobradores vêm dentro da nossa própria família, né? Então, eu falei, gente, eu não tenho coragem de deixar ela, né, assim, desse jeito, que ela estava com 3 derrames, usando fraldão, na cadeira de roda. O primeiro obstáculo que eu vi foi na hora de entrar com ela dentro do ônibus, porque não entra cadeira de roda. É verdade. E aí eu tive que fazer como? Se eu desmontasse a cadeira de roda, eu tinha que carregar ela. E ela com fralda é complicado, né? O motorista já virou para mim e falou assim, olha, eu não posso carregar peso. Eu falei, meu Deus. Uau. E eu lá na porta, eu falei, meu Deus, como é que eu vou com ela, entrar com ela para dentro? Foi quando eu comecei a ver a dificuldade, que eu não tinha noção do que era aquilo. E aí tá, colocamos ela dentro do ônibus, aquela coisa toda de troca de fralda. Menina do céu, foi uma história. Chegamos em Araguari. Quando chegamos em Araguari, aí eu fui atrás do meu pai. Porque minha mãe era a paixão do meu pai. Eu lembro que eu era menina e ele cantava uma música que falava assim, é por nada que eu te quero, é por tudo que me dás. Quero teu amor sincero, quero sempre te adorar. Eu quero teu amor, minha querida. Eu quero sempre, sempre te adorar. E aí vai, né? E essa música ficou gravada na minha mente. E aí eu fui atrás dele e falei assim, pai, se o senhor estivesse perto de morrer, eu te juro por Deus, eu lembro dessas palavras, se eu estivesse perto de morrer e pudesse ver alguém, quem que o senhor queria? Ele falou, ai, minha filha, para a sua mãe. Eu falei assim, então o senhor dê glória a Deus que minha mãe não morreu, minha mãe está viva e está lá em casa. E Deus aí, te deu a menina, oportunidade de reconciliar os dois e cuidar dos dois. Peguei ele também, levei lá para casa, aí já foi aquele outro problema, porque a casa era pequena. Uau. E não tinha, e eu colocava eles na minha cama e depois na sala, e usando fralda estava complicado. Fiz um empréstimo, montei lá no fundo de casa. Botei os dois lá numa cama de casal. Para resumir a história, meu pai parou de beber, parou de ir para a rua, ficou cuidando dela, que era a paixão da vida dela, né? E ele com muita dor no estômago, e eu levava no PSF a gente tratando como se fosse uma úlcera, né, por causa do passado dele. Quando a gente foi fazer o exame, já era câncer no estômago terminal. E aí, passou pouco tempo, ele foi, né? Logo depois também, uns 2 anos depois, minha mãe foi. E aí, o resumo disso tudo, o que acontece? É o tal do a gente evoluir, né? A única vantagem de a gente envelhecer é a experiência de vida. Verdade. Né? E quando a gente tem uma experiência de vida que dá para a gente evoluir um pouquinho, eu dou graças a Deus. Porque naquela época eu tinha muita mágoa dela e dele também. Por muitas histórias que eu não contei aqui, né? Sim. Mas que aquilo estava aqui. E aí, quando eu fui convivendo, quando eu encontrei com ela, não falava mãe. Eu não conseguia, não saía a palavra mãe, não saía. Mas com o tempo, eu fui vendo as condições dela, as condições do meu pai. Eu parei para pensar, eu falei, gente, um militar desse, quanta humilhação que ele já passou na rua. Verdade. Quanto frio. Às vezes a gente está aqui dentro de casa, está chovendo, você vê um mendigo na rua, mas ele tem família, né? Muitos deles têm família. Muitos deles têm muita formação também. E eu tentei levar ele para dentro de casa. Só que quando eles ficam muito tempo na rua, eles perdem o sentido de higiene, educação, horário, e não aceitam impor. Entendeu? Por exemplo, quem está na rua tem mania de fazer xixi na rua, né? Na roupa. Então, se ele senta no sofá, fica pedido. Aí, se você fala assim, pai,
vai tomar um banho, troca essa roupa, porque o sofá está fedido. Ele já emburra e já quer ir embora, porque acha que aquilo é um absurdo. Sim. Né? Se você fala, pai, não faz xixi lá de fora, não, porque tem crianças, né? Tem que respeitar, porque eles têm mania. Na rua, faz em qualquer lugar. Aí eles já acham que é um absurdo aquilo que você está querendo mandar. Por isso que eles não... É difícil eles reintegrarem a família de novo. Entendeu? Porque eles perdem na rua tudo aquilo, sabe? Que foi adquirido com o tempo de educação, de respeito, de higiene. Eu acho que até mesmo interfere no mental da pessoa, né? Eu também Porque acredito. uma pessoa que chega a um ponto desse é porque ela está precisando de ajuda. Igual minha mãe. Minha mãe me afogava na banheira, me queimava de cigarro e outras coisas mais. Hoje, eu entendo que, naquela época, ela precisava de ajuda, ela precisava de um medicamento, Verdade. né? De um tratamento, mas ninguém viu isso. Hoje eu vejo isso. Falo, gente, não é normal. Né? Ela precisava de um tratamento, ela precisava de ajuda, tanto é que ela teve derrame com 35 anos. É muito nova. Muito nervosa. Né? É muito nervo. Né? Essas pessoas que são muito nervosas, muito agitadas, tem que ver que elas precisam de um tratamento. Hoje a ciência está muito evoluída. Verdade. Né? E serve até para qualquer um ou outro, né? Uma das amigas nossas, das mulheres, né? Quando estiver nessa nervo todo, se né? perceber algum sinal, olha só, não despreze. Sim. Hoje existem terapeutas, existem psiquiatras, psicólogos, e não é uma coisa que é um bicho de 7 cabeças. É algo que a ciência, Deus deixou a ciência para que possa ser usada. Né? Olha só, o depoimento que a Rogéria está falando é algo muito importante. Porque, de fato, naquela época, isso foi em que ano, mais ou menos, Rogéria, você lembra? Fala isso não. Mas, assim, há uns 10 anos, eu acredito. Há uns 10 anos atrás, quem tem um pouquinho mais de experiência de vida sabe o quanto existia de preconceito. Quando a gente dizia, assim, psiquiatra, as pessoas, elas ligavam um alerta. Até hoje, né, ainda tem um pouco. Tem, mas já melhorou bastante, sim, né, graças a Deus, né, já melhorou bastante. Então, essa foi uma das lições, né, que eu tive, né, aquele ódio, aquela raiva, aquele rancor, aquela mágoa do abandono, né, que eles me deixaram. Eu era filha única, para ficar na mão em mão dos outros parentes, se transformou em pena, se transformou em dó. Por fim, eu já estava chamando ela de mãe, né? E meu pai, quando ele estava lá no hospital, lá, que o coraçãozinho dele estava parando, eu abracei ele e falei, eu estou aqui, para ele saber que ele não estava sozinho, eu estava ali, né? Então, às vezes, eu penso assim, às vezes a gente puxa cargas dos outros para cima da gente. E aí vem a questão. Você deve pegar uma carga que não é sua e assumir ela ou não? Ou você deve deixar aquela carga porque é de outra pessoa e eles que resolvam? Eu lembrei agora de uma piada, olha só, uma coisa com a outra. De uma piada, eu só sei que tinha acho que era uma galinha que estava doente, que tinha uma vaca e tinha um outro bicho. Eu só sei que estava doente, ninguém estava nem aí para ela. Aí depois, quando a mulher dele teve alguma comemoração lá, eles mataram um deles, que estava rindo, entendeu? Quer dizer, a gente tem que ajudar, porque se eu não tivesse feito nada, hoje meu coração ia estar pesado, que chama remorso. Com certeza. E remorso é uma coisa que você leva para o resto da vida. Não tem como você curar, porque já acabou, já foi. Verdade. Então, aqui no meu coração, menina, eu passei muito apertada, eu não tinha noção do peso que era. Algumas pessoas falavam, por que você não pôs sua mãe no abrigo? Né? Seu pai fez isso, isso e isso. Mas a minha criação, a minha base que eu tinha, não deixava eu fazer aquilo. Né? Então, hoje eu agradeço a Deus de coração por ter me dado a oportunidade de ter passado aquilo tudo com eles no final.
porque me deu a oportunidade do perdão, sabe? Eu, com certeza, eu estou de coração limpo, tanto com ele quanto com ela. E antes dela ir também, eu falei para ela, olha, se por acaso, nessa vida ou em outra, eu te fiz alguma coisa, me perdoe, Sim. né? Sim. Porque, sabe, a gente não sabe o que aconteceu, então já vão pedir perdão, fica tudo certo. E é isso. Agora vamos lá. Segundo verbo. O segundo verbo. Uau, eu fiquei embargada aqui. Ai, posso fazer só uma deixa? Sim. Aquilo que você falou, você disse assim a respeito do perdão, é tão fantástico, porque a gente estava falando esses dias, né? Eu imagino que não foi fácil, né, Rogéria? Você mesmo, você fala de uma forma tão leve que faz parecer que foi uma coisa assim, que não foi tão fardo, mas é porque você passou. Você passou e você... E eu digo assim, quando eu conheci ela, gente, eu fiquei impactada pela força que ela tem, porque não é qualquer pessoa que consegue lidar com essa situação, onde na infância ela recebeu algo e depois já de crescida, quer dizer, mas olha só uma coisa interessante, ela falou de uma tia, essa tia Branca. Tia Branca, um abraço para você, né? Ela tá onde agora? Eu acho que ela já foi. É? Não, já mas, ó... Onde ela tiver... Eu agradeço também. Aliás, todos, né? Tia Branca, tia Marinha, pessoal de Brasília, porque eu não fiquei só com um, né? Fui minha avó também, que já foi. Todos eles cuidaram um pouco de mim. Então, a todos eles, hoje, eu digo gratidão. Aos meus antepassados também, que me deram a oportunidade de estar aqui hoje, né? Gratidão também. Esse sentimento é muito grande, assim, a gente percebe muito na Rogéria, é gratidão, é o perdão, porque o perdão, ele liberta, né? O perdão, ele é muito lindo, o perdão, ele é um sentimento que, na verdade, eu ouso dizer que não é um sentimento, porque se você sentir vontade de pedir perdão, eu acredito que isso não existe, você decide perdoar, não é, Rogéria? Porque se você for lidar só com a questão da sua dor, você nunca vai achar que é suficiente você perdoar, porque você sempre vai achar que você é injustiçado. Mas quando você resolve abrir mão dessa injustiça e ir atrás daquilo que você quer dar, ela quis dar flores, né? Olha só, que nem ela me deu hoje. Ela deu flores, ela recebeu os pais dela, deu a eles a oportunidade de estarem lado a lado no final da vida e ela cuidou deles. Então, o verbo cuidar diz muito também sobre a Rogéria. É evoluir, é cuidar, é sonhar. Porque essa linda mulher, ela se formou. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso, porque com tudo isso de sofrimento, gente, ela é formada em letras, ela é uma funcionária pública, é uma mulher atuante na sociedade e é uma mulher extremamente alegre, generosa. Tudo isso é Rogéria. Como que é essa questão do sonho, desse encontro que você teve com as letras? Então, lá em Brasília eu já fazia a escola normal, né? Tinha a escola normal e o Elefante Branco. Naquela época, a escola normal era de menina para ser professora e o Elefante Branco era de menino, né? E na escola Elefante Branco tinha uma sala lá que tinha cursos de inglês. Então, a gente ia para lá depois do período e fazia os cursos de inglês. Mas eu tive que parar, né? E voltei a estudar aqui. Quando teve o curso da prefeitura, o concurso da prefeitura, eu lembro que, nossa, gente, foi uma situação que a gente estava passando tão difícil que eu não tinha dinheiro para comprar as apostilas para estudar. Não tinha mesmo. E aí eu fui lá no SESU, lá atrás do Ouro Verde, hoje é SESEC, né? Fui lá no SESU e falei com a professora de lá. Eu falei, olha, eu estou com essas matérias aqui, eu não tenho dinheiro para comprar, você podia me ajudar? E estava a lista lá, né, das matérias. Menina, ela foi colocando os livros assim, esse tem isso, e riscava. Esse tem aquilo.
eu conheci ela, minha amiga. Eu sei que foi juntando aquele monte assim de livro. Falei, meu Deus, e agora? Eu morava lá no Ouro Verde. Falei, como que eu vou buscar isso? Eu não tinha carro. Aí eu pensei, carrinho de mão, do pedreiro do lado. Fui lá no lado da minha casa, peguei o carrinho de mão, fui lá embaixo, enchi de livro e levei os livros para casa para estudar. Eu sempre gostei muito de escrever, né? Para resumir, eu passei em terceiro lugar. Uau, parabéns. Né? Passei em terceiro lugar como agente sanitário. Eu já estou lá há 20 anos, né? Há 20 anos atrás, muita coisa mudou, graças a Deus, muita evolução. E aí eu fiz muito curso na Inspeção Federal, né? Eu tive a oportunidade de aprender com o Tunala, o veterinário Tunala. Gente, foi muito difícil, porque, vou falar a verdade, os outros falam assim, que ele é grosso, bruto, estúpido e ignorante, sem educação. Mas eu admiro ele de montão, porque ele é muito inteligente, a vida que ele teve para chegar onde ele estava também, e o que ele ensina se aprende. Às vezes a gente estava lá no Mataboi, na linha, olhando fígado, coração, né, cisticercose, e a gente fazia provas. Eu tenho mais de 15 certificados da Inspeção Federal, assinados por ele. São cursos que a gente faz. E ele chegava lá de branco, assim, às vezes quando descia, né, a tripa, que a gente, quando desce a tripa do animal, ela já fica andando dentro da bacia, né? Fica se movimentando, o movimento peristáltico, né, que chama. E tem muitos vermes, sabe? Você tinha que passar a mão, assim, ele fazia a gente passar a mão, sabe? Para sentir, para ver. Você aprendeu. Quem passou na mão dele lá, interessante aprendeu. Demais. Então, naquela época, eu já fui para a vigilância para olhar os açougues, porque eu tinha muita experiência em relação a isso, né? E você vê em relação à inspeção de antes e de hoje, melhorou muito, né? Até mesmo lá na vigilância sanitária, o nosso corpo mesmo, sabe, de fiscais lá também melhorou muito mesmo. Tudo melhorou, só evoluiu, sabe? Eu não tenho nada de ruim para falar, só evoluiu. Eu fiz cursos em Belo Horizonte, na GRS, em Uberlândia. Então, chegou a um certo ponto que na prefeitura você tem um limite de pontos para você subir. Eu tinha tanto curso, tanto aperfeiçoamento, que eles falaram, olha, não dá mais, o limite é esse aqui, você para de trazer curso, né, e certificado, porque não vai subir mais do que isso, né? E o que aconteceu dentro da vigilância de interessante agora, nessa última época, para falar, foi em relação mesmo ao Covid, né? Isso é muito interessante. Quando começou, a gente era leigo no assunto. Ninguém sabia nada sobre isso, né? E naquela época eu fui a única fiscal da vigilância sanitária que fez parte do corpo do Força-Tarefa Diário, né? Uau. E aí, menina, nós tínhamos na época, porque foi a época difícil, foi antes, que ninguém sabia de nada, não sabia o que fazer, como atuar, né? A gente tinha, naquela época, quem cuidava, eu lembro que o primeiro dia que surgiu o Força-Tarefa, eu estava lá. Foi com o coronel, como é que ele chama, gente? Donizete, muito bem. O coronel Donizete e o Zé Maurício. Gente, não pode esquecer desses dois. Parabéns, muito obrigada. Coronel Donizete e Zé Maurício, porque eles entraram assim, com a cara e coragem sem saber de nada. E a gente tinha que lidar com os araguarinos e com o Araguari, com óbitos em cima de óbitos, né? E nós chegamos a ponto da onda roxa. Sim. Aqui em Araguari, né? E eram poucos, eram só nós que estávamos ali. E tinha que saber lidar com a doença, com o comerciante, né? Com a legislação vigente, com a economia também, porque a gente tem que pensar nisso tudo. Tudo isso vem na cabeça da gente.
com a educação e o respeito, né? Porque às vezes você chega no estabelecimento, você fala, olha, isso tem que mudar, isso tem que mudar, só que você esquece que aquela pessoa já está ali há 30 anos, 40 anos, você está chegando ali, abrindo a gaveta dela, o armário dela, então tem que ter um mínimo de respeito, Com certeza. né? E de educação. E nesse momento foi muito difícil e crucial, porque as pessoas não entendiam, né? O Coronel Donizete e o Zé Maurício sempre falavam assim, pessoal, hoje nós salvamos 500 vidas. Uau. Chega a me arrepiar, né? Porque a gente amanhecia nas cachoeiras, era luau, né? Aglomeração. Santa Casa já estava lotada, não tinha mais leito, por isso que estava na Onda Roxa, não tinha mais onde colocar o pessoal, né? Que estava em óbito e que estava na UTI. Aí, graças a Deus, veio a vacina. O pessoal fala, vamos vacinar de novo. Gente, se tiver 5, 10 vacinas, eu vacino 5, 10 vezes. Porque muito agora está tranquilo. Verdade. Depois que chegou a vacina, a economia da cidade melhorou, né? Até o íntimo, o psicológico das pessoas já melhorou. Verdade. Né? A integração melhorou. Tudo veio através da vacina. Querendo ou não, a partir do dia que veio a vacina, tudo melhorou. Começou a melhorar. A gente não pode esquecer de continuar. Verdade. Né? Por exemplo, essa nossa distância aqui, a gente está com a distância adequada, né? Sem máscara. As duas com as 3 vacinas, tudo bem. Mas no meu trabalho eu continuo usando máscara. Em alguns lugares eu continuo usando máscara, sabe? Por respeito a mim e por respeito ao outro também, sabe? Eu tenho muito isso comigo. Eu continuo fazendo o máximo que eu posso para me proteger e para proteger os outros, porque a gente não sabe o que vai vir, né? Se ainda vai vir outra onda, o que vai acontecer. Então, vamos nos proteger. Gente, né? continue tomando as vacinas, isso é muito importante. Eu acho isso muito legal, porque todas as convidadas, todas falam sobre a vacina. E nós somos vacina sim, porque ela salva vidas e, de fato, nós temos hoje um outro momento na sociedade, um outro momento na cidade de Araguari, é devido à vacinação. A gente está postando todos os dias aonde estão ocorrendo as vacinações nos postos de saúde e todos os dias a gente tem postado, ou pelo menos na maioria deles, o boletim de ocorrência dos casos de Covid, porque é a partir deles que a gente tem liberdade de ir e vir, né? Olha só como é interessante. Araguari realmente é referência nessa questão de fiscalização. A vigilância sanitária aqui é bem intensa. Então, a gente come aqui a carne que a gente compra no açougue de uma maneira muito tranquila, porque a gente sabe que a fiscalização aqui pega firme. Por isso, minha gente, realmente, Rogéria é uma mulher determinada, é uma mulher realmente forte. E olha só, além de ser uma excelente filha, uma excelente vigilante. Fiscal, né? Eu sou fiscal da vigilância. Ela também é linda como mãe, ela é linda como avó, é linda como amiga. Ela atua de diferentes formas na sociedade, né? E o que a gente tem proposto aqui é isso. Você, mulher, seja qual for a sua função na sociedade, você sempre procure dar o seu melhor. Perceba a energia de todas as convidadas que têm vindo aqui. Elas sempre falam de coisas boas, sempre procuram levar a vida da melhor forma possível. Você sempre vai receber da vida aquilo que você dá para ela. Escolha dar coisas boas, independente do que acontece com você. Porque ela vai retornar coisas boas. Tá vendo? Ela passou num concurso público. Ela tem tanta certificação que eles mandaram ela parar de levar a certificação. E ela fez um papel muito importante aqui durante toda a parte da pandemia. E a Rogéria, mãe? Que pessoa linda que ela é, gente. Eu conheci a família dela. E realmente é uma família linda, né, Rogéria? A minha família mesmo é muito pequena, né? Porque eu sou filha única. Sim. Né? Mas eu não posso reclamar, não. Porque as minhas primas aqui em Araguari são minhas irmãs. Né? A gente já se apresenta como irmã.
Mas a minha família é toda assim, você já viu, né? É. A Edna é tia, mas também é mãe, né? Então, a gente é assim, a gente é muito unido, é muito amor mesmo que a gente tem um pelo outro. O que eu não tive de irmã, as minhas primas, sabe, me adotaram como irmã. Isso é fato mesmo. Em relação à área de letras, Sim. meu sonho sempre foi escrever um livro. Todo mundo falou assim, eu estou te falando assim, um resumo. Todo mundo fala, Rogéria, você tinha que escrever um livro. Rogéria, você tinha que escrever um livro. Que história fantástica, né? Tem muita história. Não, tem muita história. Nossa, o primeiro namoradinho. Nossa, oh meu Deus. Depois eu te conto em particular essa história. Mas eu sempre tive muita... Eu sou geminiana, né? Sim. Falei. Então, o geminiano tem essa facilidade para expressar, para comunicação. Então, eu sempre tive essa facilidade de ensinar. Então, quando meus meninos eram pequenos, ou dos vizinhos, ou dos parentes, quando as crianças ficavam de recuperação, eu ia lá para casa. Era eu que ensinava. Que legal. E quando eles passavam de ano, que saía da recuperação, eu sentia que o mérito era meu. Eu sentia vitoriosa. Passou. Mas é como se fosse eu que tivesse feito ele passar, sabe? Sim. Aquilo me dava muita alegria. E aí, depois que eu fiz, né, o curso de letras, gente, Deus é muito bom para mim. Eu fiz aquela inscrição para entrar no presídio, para dar aula. Eu queria ensinar. Menina, vamos falar sério, assim. Eu vejo tantos adolescentes e rapazes que, quando vai ler um texto, gagueja tanto que às vezes me dá uma coisa assim, sabe? Quando, eu vejo essa dificuldade. Talvez tenha vindo lá de baixo, na alfabetização, que não teve muito cuidado, né? Então, o meu desejo era pegar aqueles meninos ali, sabe? E ensinar a ler, sabe, direito. Ensinar a interpretar um texto, sabe? A entender o que eles estavam lendo. Aí fiz a inscrição, estava lá, eu não sei se era 70 e pouco que eu estava lá, no meu lugar. Aí um amigo meu falou assim, Rogéria, quando eles pedirem o documento, é assim, ó, da manhã para a noite. É menos de 24 horas. Você já tem que estar com seus documentos, nada consta, o comprovante, né, da faculdade, tudo, seus documentos, tudo pronto, porque não vai dar tempo de correr. E nesse período é que muita gente perde. E tá, menina, eu nem sabia lá o que ia acontecer, porque ainda tinha aquela contagem de pontos, né? Já arrumei os documentos e deixei prontinho. Na hora que jogaram lá na internet, eu já mandei por e-mail os documentos. Aí eu só sei que eu subi para 7º lugar. 7º lugar. Eu só sei que agora, lá no presídio, eu não tenho certeza, mas eu acho que tem 2 pessoas na minha frente, sabe? Eu fiquei em 4º, entrou 2. Eu sei que tinha uma japonesa, eu não sei se eu estou depois dessa japonesa, tem 1 ou 2 na minha frente. E aí o pessoal falava assim, ué, mas que horário que você vai fazer isso? Porque você trabalha o dia inteiro. Mas naquela época, eu estava trabalhando no Força Tarefa no período da madrugada. Eu pegava das 5 da tarde até as 3 da manhã. Então, eu fiquei 2 anos, né? Quase 2 anos lá no Força Tarefa. Então, eu tinha aquele período para dedicar a eles. E a minha intenção era mesmo ajudar eles lá dentro, sabe? De qualquer jeito. Mas da geminiana mesmo, né? Essa questão de querer ajudar. Aí, se a gente for conversar, a gente não para, menina, já entrou outro assunto. Eu não sei se eu vou lembrar agora o nome para te falar, mas eu descobri que a gente tem vários tipos de personalidade. Um tipo de personalidade que me marcou muito ultimamente foi o transtorno... como que fala quando a pessoa é particular dela, narcisista, sabe? Tem um nome antes disso. É um transtorno narcisista. Quando você lembra de Narcísio,
Você lembra daquela história do homem muito lindo, muito belo, que olhava, né, o seu reflexo lá e acabou se apaixonando por ele mesmo e morreu. Mas o transtorno, né, de personalidade, essa palavra que eu queria, o transtorno de personalidade narcisista, ele manipula mentes, sabe? Ele faz jogos mentais, ele usa uma máscara e ele é egoísta. Esse é o transtorno de personalidade narcisista. Ele sente prazer em manipular e fazer o outro sofrer. E existe o contrário, que é ajuda. Existe o contrário, que é uma outra personalidade que ela se dá, que ela doa, que ela gosta de ajudar, que ela gosta de cuidar, que ela prefere tirar aqui e ajudar todo mundo e cuidar de todo mundo. É assim que ela é feliz, né? Empata, é isso. Lembrei. Empata, a personalidade empata é o contrário da personalidade narcisista. Interessante, eu não sabia. Então, e o mais interessante ainda é que o empata, geralmente, ele é uma isca para o narcisista, porque ele gosta de dar, ele gosta de doar, ele gosta de cuidar, ele gosta de amar, enquanto o outro, ele gosta de sugar, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente tem tanto amor, a gente quer amar tanto, tanto, que a experiência de vida, né, faz você acordar, abrir os olhos e lembrar de uma passagem bíblica que diz: amai ao próximo como a ti mesmo, e não mais que a ti mesmo. Sabe? Amai ao próximo como a ti, não mais que a ti. Nunca você vai judiar de você, fazer você sofrer, para dar para o outro. Sim. Você está judiando de você. Não pode. Aí você fica doente. Não joga. Sim. E muitas vezes, meninas, é por isso que muitas mulheres desenvolvem até depressão. Você tem que ir no limite daquilo que você suporta. Porque se você ultrapassar o limite que você suporta, aí sim é arriscado você ter uma depressão. Vai um alerta aí, né? Sim, isso chama experiência de vida. A única vantagem da gente envelhecer, gente. A única vantagem da gente envelhecer. Experiência de vida. Verdade. E a gente que tem experiência de vida sozinha, tipo assim, eu por ser filha única, se eu tivesse algum problema na rua, eu não tinha papai, mamãe, nem irmão para me defender. Verdade. Eu tinha que assumir aquilo sozinha. Aí as pessoas falam assim: Rogério, você é tão forte, você é tão... Eu falei: olha, para mim nada pesa. Verdade. Sabe? Igual para mim nada, falar, tem que fazer isso. Não é peso. E Deus é tão bom que Ele sempre coloca na vida da gente alguém, um anjo para te ajudar. Você já viu isso? Sim. Toda vez que tem alguma coisa, sempre aparece uma pessoa, uma situação, ou um anjo, né, para falar: olha, tá aqui, vamos lá, vou te ajudar de uma forma ou de outra, né? Então, para mim, não pesa. Não. Mas não pesa, por quê? Porque ela escolheu isso. A gente tem que saber o que a gente quer. Assim, sempre vão aparecer obstáculos. Vocês perceberam na fala dela que vários obstáculos apareceram. Mas ela nunca ficou com aquele espírito de autocomiseração. Ela sempre olhou o lado positivo, o lado de reação. Ela sempre procurou reagir. Era necessário, mas é o que eu estou te falando. Quando a gente está sozinho e não tem ninguém para te amparar, é necessário você ficar de pé. É necessário você reagir. É necessário você se defender, né? Verdade. Verdade. Por isso, se você cair ali, derrubar, bora. Levanta, poeira. Como é que é a música? Levanta, dá a volta por cima. Não, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. É isso aí. Muito bom. Rogéria, vamos fazer um bate-bola? Então. Eu falo uma palavra e você responde outra palavra que te vem na mente quando você pensa nisso. Bom, quando você pensa
em família. Para gente que não teve família é complicado expressar isso em uma palavra só, porque para mim família é tudo, a palavra é tudo. Família é base, sabe? Família é carinho, é amor, é sustentação, é apoio. Família é tudo. Às vezes eu vejo irmão brigando, menino falar, não, gente, eu queria tanto um irmão, uma irmã só, né? E eu, filha única, não tenho. Então, eu dou muito valor à família. Para mim, família é tudo. Você tendo família, você tem tudo. Verdade. Né? Você tem quem te levanta, você não precisa se levantar sozinha. É verdade. Você tem quem seca suas lágrimas, você não precisa secar sozinha. É verdade. Família é tudo. É verdade. Trabalho. Trabalho para mim é vitória. Porque, às vezes, eu já estive comentando, às vezes a gente comenta alguma coisa da vida assim com a gente, com algumas pessoas, e uma vez alguém me falou assim, Rogéria, pelo que você já passou, e assim, sozinha, né? O destino geralmente leva para outro caminho, para outros rumos. Sim. Então, para mim, ter feito o concurso da prefeitura, ter passado em terceiro lugar, né, ser uma fiscal respeitável da vigilância sanitária, né, como que fala, com muito treino, né? Com qualificação. Né? Isso para mim é uma vitória. Eu chegar aqui agora, né? Depois de tudo isso, junto com você, é uma vitória. É mais uma coisa que eu tenho comigo, sabe? Poder levar, porque eu aprendi assim. Por exemplo, você já viu que está nascendo muita menina? Sim. Aí, por que está nascendo muita menina? Porque mulher é ternura. Mulher é amor, mulher é família, e é disso que o mundo está precisando. Nada é por acaso. Eu tenho uma amiga minha que é enfermeira, ela falou, Rogéria do céu, só nasce mulher, só tem racha. E eu gosto muito de ver vídeos, e eu assisto muitos fatos em relação a isso, sabe? A manipulação de energia, tipo... Eliana, como que ela chama? Orives, né? Ela é mais relacionada a dinheiro, né? Mas é um tipo de manipulação de energia que fala de física quântica, né? Então, isso ajuda a gente a manipular a nossa mente. Às vezes a gente fala assim, física quântica, essa coisa de física é muito difícil. Não é, não é. Ele ensina você a manipular a sua mente, manipular suas relações, suas emoções, suas energias, né? Isso é muito importante. E o que mais que a gente estava falando? Amizade. O que te vem? Amizade. Amizade. Amizade para mim também é família. Porque quando você está sozinho e você não tem família, quem te ajuda é a sua amizade. É a amizade que você tem. Com certeza. Sabe? Eu tive... Quando eu mudei, eu morava no Bosque. Aí eu consegui uma casa lá no Conjunto Alvorada, né? E quando eu mudei para lá, tinha um amigo nosso que chamava Rude Lacerda, repórter radialista. Desculpe, os outros são todos, mas esse é porque ele me inseriu na política. Eu também já fui muito política. Sabe aquela coisinha que corre assim? E aí eu estava no Conjunto Alvorada e tinha o Ouro Verde, porque o Conjunto Alvorada, onde eu moro, é bairro Ouro Verde. Lá é bairro Ouro Verde. E ele virou e falou assim, Rogério, por que você não faz uma associação do Conjunto Alvorada?
porque era um conjunto separado. Era do bairro Ouro Verde, mas era um conjunto residencial, né? E ele era presidente de qual bairro lá perto do Pica-Pau? Daquele bairro lá. Ele era presidente geral de lá. E é lógico, né, que ele queria que crescesse o número de associações. E ele foi e me ensinou. Me ensinou a fazer a ata, me ensinou os passo a passo, né, para montar uma eleição, para resumir. Fizemos a eleição do Conjunto Alvorada. Eu e a minha turminha ganhamos lá. Eu fui a presidente do Conjunto Alvorada. Turminha boa, a Sueli do Ouro Verde, ela deve estar ouvindo, porque ela falou que ia acompanhar. A Divininha e o Juliano, a Divininha da ADEFA, da Associação dos Deficientes Físicos. Gente, é aquela história, não é você que é bom, é a sua equipe. Eu também você concordo. Sozinho não faz nada. Mas se você tiver uma equipe boa... Menina, a gente fazia festa junina lá, que a gente fechava a rua. E tinha de tudo. Tinha a Célia, que treinava as crianças para fazer aquela dança de festa junina. Tinha pescaria, que a gente ia nas lojas para pedir arrecadar, porque a gente não tinha dinheiro para comprar. E o pessoal tinha que ter aquilo lá. E tinha pescaria... Na época das crianças, foi na época das crianças, a gente tinha muito contato com os vereadores. Hoje não é tanto assim, mas naquela época eu tinha muito contato com os vereadores e a gente fazia festa para o Conjunto Alvorada com aquele tanto de refrigerante, de galinhada. O Ricardo do Lava Jato também, naquela época, né? Ele queria ser vereador e ele ajudou muito em relação... Ovo de Páscoa, sobrou tanto ovo de Páscoa que a gente distribuiu lá do lado do pessoal do presídio, tinha gente que morava lá, e na ala psiquiátrica da Santa Casa, de tanto ovo de Páscoa que tinha, sabe? E o que mais que a gente fazia? O Carvalho do Ouro Verde, que era presidente do Ouro Verde, ele tinha um telão gigante e com 2 caixas de som. Aí a gente fechava a rua e colocava na porta da minha casa, porque não tinha muro ainda no começo. E a gente fazia cinema para as crianças. Aí sentava aqueles meninos tudo meio fio na rua, né? Eu punha o telão e o Carvalho ajudando, e ali tinha pipoca para todo mundo e aqueles tonel assim, cheio de suco e de refrigerante. Minha casa aberta. Legal. O povo entrava por aqui, saía de lá e todo mundo ajudando. Então, foi uma época assim, que eu fui muito ligada à política, né? E aí, naquela época também eu estava muito intrínseca dentro do Sintespa, do Sindicato de Araguari. Cheguei a sair na rua, segurando aqueles trem. Sempre fui meio assim, né? Revolucionária. Assim. Então, isso tudo eu fiz, né? Inventei de ser vereadora, bem. Uau, que legal! Aí, na época, o Raul Belém, né, e a equipe dele me chamaram para ser... Você sabe que precisa de uma cota, né? O partido precisa fechar uma cota. Se não tiver, e eu estava fechando aquela cota lá. E aí entrei como vereadora, mas eu já tinha falado para um parente de um amigo meu que ia ajudar ele, sabe? Mas eu, assim, não me liguei. Para mim, eu podia assim, ajudar ele, mas sair também como vereadora, né? E aí já estava tudo pronto lá, né? O santinho, aquele tanto de coisa que o partido dá para a gente também, né? Um pouco. E eu, como presidente de bairro, estava com o bairro inteirinho ali, tudo na mão para mim, né? E ele foi lá em casa e me cobrou. Ele falou assim, ai, Rogéria, você falou que ia me ajudar, que você ia me apoiar, e eu estou vendo aí que você lançou seu nome para vereadora. Estou te entendendo, não. E chegou bravo lá em casa. Menina, na hora, eu não tinha me ligado, não foi por mal. Na hora eu falei para ele assim, eu não vou. Eu estava com todo o material, te juro por Deus, caixas e caixas de panfleto, sabe, outdoor e aquilo tudo. Foi a minha palavra.
Naquela hora, ele colocou em xeque-mate a minha palavra. Você falou que ia me ajudar e você saiu como vereadora. Aí eu falei, cara, e agora? Ficou tudo lá. Todo mundo que chegava para mim, nossa, você é vereadora? Eu falava assim, olha, meu nome está lá, né? Mas não vote porque eu não estou trabalhando para mim, né? Não trabalhei para mim. Pedi uma oportunidade, né? Mas foi em razão da honra, sabe? Da minha palavra, né? Então, para mim, a minha palavra tem que ter valor, respeito, é o meu valor. Na hora que ele chegou, me enquadrou ali e falou, você falou que ia me ajudar e agora você está saindo como vereadora? Então, eu não trabalhei para mim, meu material foi todo perdido naquela época, mas também não acho ruim porque eu me sinto orgulhosa por ter honrado, sabe? Porque tem gente que não entende. Nossa, mas Rogéria saiu como vereadora, presidente do bairro, e eu fui de casa em casa e falei, olha, meu nome está lá, mas não vota, porque não vai valer. Não vai valer, não vota em mim. Não vai valer. Você abriu mão de algo muito grande em nome da honra. Abri, porque todo mundo tem defeito. Eu tenho defeito, você tem defeito, ele tem defeito, todo mundo tem defeito. Ninguém é perfeito nessa terra, né? Mas eu honro muito a verdade, sabe? Por exemplo, se eu te falar alguma coisa, é porque eu tenho prova daquilo ali. Sim. Porque se eu te falar e for mentira, eu vou me sentir envergonhada. Sim. Eu me sinto envergonhada, experiência de vida, já passei por isso. Você fala uma mentira, a pessoa chega e fala, mas você falou isso e isso é mentira. Minha cara cai no chão. Eu falei, cara, e agora? O que eu faço, né? Então, isso para mim é um caso de honra, é a verdade. Se eu falar que aquilo aconteceu, é porque eu tenho prova que aquilo aconteceu. Sabe? Bom. Eu tenho erro, tenho defeitos, como todo mundo tem defeito, né? Mas isso é uma coisa que a vida me ensinou. A verdade, sabe? E honrar. E honrar minha palavra, minha palavra, é isso? O que é isso? Né? Foi, deixei todos os votos, perdi todo o material por causa disso. Porque... Uau! Gente, é muita coisa. Ela não é só 3 verbos, não. É curar, evoluir, é sarar, porque ela cuidou dos pais, é honrar, porque ela soube honrar. A nossa live ela já está chegando perto de 1 hora e ela vai cair a qualquer momento. Falta 1 minuto, né? E sempre caminhem na verdade. E vocês sempre terão sucesso. Beijo, Rogéria. Obrigada. Beijo. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.